Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Stay Wild em parceria com a TV Vitória, canal 22.1. Hoje estou com um convidado, o Dr. Astor Chaves. Ele é médico urologista, mora aqui em Marabá. Estou sabendo que você nasceu no Maranhão, que você é irmão da Riciele, que esteve aqui no episódio passado, né? Onde nós falamos muito. Ela é muito tranquila, ela é fácil. Vamos ver se você consegue desenrolar igual ela, né? Fiquei preocupado. Ela falou, não, irmão, pode ir lá que você vai gostar muito. Eu fico muito grato pelo convite. Eu chamo Astor Chaves, né? Nós nascemos no Maranhão, somos maranhenses do interior, do Maranhão mais pro sul, próximo à Imperatriz, uma cidade pequena, que aí nós tivemos a oportunidade de morar fora e estudar, nos formamos e estamos aqui. Marabá, vim após conhecer minha esposa, e nós fixamos residência desde então, em 2019, eu fico muito grato por esse povo acolhedor que tem me conquistado cada vez mais. Ah, que bom. Astor, a gente vai logo entrar no mês de novembro, sim, que é o Novembro Azul. E a gente tem, não é uma disputa, não vou dizer assim, mas são duas áreas de que o mês de novembro faz alusão. Uma é o Novembro Azul do diabetes, e a outra é o Novembro Azul em relação à saúde do homem, né? Sim. E mesmo na saúde do homem e até no próprio diabetes, as duas áreas, que é a urologia e a endócrino, elas se interagem, na verdade, né? Interage muito, principalmente na parte da sexualidade, né? Da sexualidade, a gente avalia né? muito essa questão do diabetes, como que um mau tratamento ou um não tratamento do diabetes influencia na sexualidade, que isso incomoda muito os homens, mas a maioria das vezes eles nos procuram em uma situação que fica até difícil a gente dar um acompanhamento, um tratamento efetivo. Eles esperam demais por mal tratar a questão do diabetes, se o diabetes interferir na questão da ereção. Da ereção, é muito importante. Essa parte, a urologia, ela tem uma parte clínica. Sim. E tem uma parte cirúrgica, né? Isso mesmo. O que a parte clínica costuma tratar? Porque assim, uma mulher pode ir ao urologista? A urologia, quando eu terminei a residência de cirurgia geral, o que me encantou, a urologia é essa muito versátil. É uma especialidade médica que atende a muito a interação entre homem e mulher. Por exemplo, ele trata o sistema gênito-urinário masculino e feminino. Então, na mulher, ele trata doença de bexiga, infecção urinária, cálculo renal, câncer de bexiga, câncer de rim. No homem, pode dar essas doenças que eu repeti, mas o diferencial é que no homem a gente trata a parte da genital masculina. A genital feminina ficaria a cargo do ginecologista. Então, é isso que me encantou, que a gente pode avaliar toda essa questão. Aí na parte cirúrgica, a gente já trata a parte da mulher também, que seria as cirurgias endoscópicas, a cirurgia robótica. E hoje a cirurgia endoscópica, ela já é uma realidade em Marabá? Isso, assim, aqui cada vez mais a gente tem tido um acesso, até no Hospital do Sul já está tendo acesso da cirurgia endoscópica, nas redes particulares também, que é uma cirurgia em que você consegue tratar o cálculo sem aquela incisão habitual que teria antes, que daria... Sem corte. Sem um corte, é uma cirurgia que não seria mais cirurgia aberta, é uma cirurgia minimamente invasiva, o paciente opera no dia... Depois de 1, 2 dias ele já está em casa e depois de 7 dias ele volta às suas atividades habituais. Em outro momento, quando não tinha essa possibilidade de cirurgia endoscópica, o paciente ele teria que fazer uma incisão muito grande, dependendo do cálculo, dependendo da doença, seria uma incisão mais alta ou mais baixa. Na região inguinal, ele voltaria às atividades habituais depois de 3 meses. Então, ele perderia qualidade de vida, ele perderia toda uma questão... social de não interagir e não trabalhar por conta dessa complexidade de uma incisão no seu corpo. A recuperação é muito mais rápida, né? Muito mais rápida, cada vez mais, e isso traz uma qualidade para o paciente, para o seu conforto do lar, mais cedo. E dentro da cirurgia robótica, que é um avanço tecnológico, né? Se a endoscópica já tem uma recuperação muito mais rápida,
Qual a indicação assim mesmo de uma robótica? A precisão? O que é o diferencial? A cirurgia endoscópica ela serve muito para tratar a questão de doenças no estágio inicial da bexiga e da próstata e doenças de cálculos renais, no cálculo renal, tanto no ureter, na bexiga ou no rim. A robótica ela vem muito para fazer cirurgias da pelve, em que o acesso da cirurgia aberta era um pouco mais difícil, que é tratar doença de crescimento benigno da próstata, para tratar câncer maligno da próstata. Além de melhorar o acesso, ela diminui um pouco as complicações inerentes à cirurgia da próstata, que hoje em dia o maior medo de um paciente que opera a próstata, principalmente câncer maligno, é ficar impotente. Que isso ainda tem uma certa estigma, que antes, quando fazia muita cirurgia aberta, o paciente curava a doença dele, voltava para casa, mas ele não tinha uma qualidade de vida, porque ou ele poderia ficar usando uma fralda, ficar incontinente, ou o paciente não teria uma ereção. Então ele trataria a doença dele de base, curaria do câncer, mas com custos muito grande para ele e para a família dele. Entendo. E a robótica trouxe esse benefício. Então a cirurgia endoscópica ela serve para tratar próstata pequena, para tratar câncer de bexiga em estágio inicial e cálculo renal. E a robótica seria para tratar câncer de próstata no estágio inicial, com menos complicações, incluindo essa questão da perda da urina e da disfunção erétil, e para também tratar câncer no rim, com uma qualidade menor, preservando massa renal, preservando o néfro para o paciente, preservar o rim, preservar a questão da saúde dele. Ainda existe uma confusão quando o paciente... Eu vejo o paciente, Sim. Eu vou no uro ou eu vou no néfro? Sim. E aqui eu tô para ser o portador aqui da pergunta, entendeu? Isso. Então, assim, para o pessoal que está em casa, explica isso aí. Quando é que deve ser encaminhado para o néfro e quando deve ser encaminhado para o uro? Aqui a gente faz pergunta bem básica Sim. mesmo para que eles possam entender essa diferença, não, entendeu? Tem uma certa dificuldade mesmo. A gente, algumas vezes, vem os pacientes comigo com umas doenças que é mais indicativo de acompanhar com o especialista nefrologista por não ter um conhecimento. O nefrologista ele é indicado nesse caso para tratar a perda da função renal. O paciente que tem uma pressão alta, tem diabetes, envelheceu, está com sobrepeso, toma muito anti-inflamatório e está perdendo função renal, a creatinina dele, a ureia vem aumentado. Nesse caso, se não tem um fator obstrutivo, se não tem problema de próstata, se não tem uma pedra que esteja obstruindo o rim dele, ele vai ter que ir no nefrologista. O nefrologista que vai indicar a ele o tratamento, vai fazer com que ele consiga preservar a função renal dele e ele não seja necessário fazer uma hemodiálise no futuro. O urologista ele serve para tratar as doenças renais, mas que esteja relacionado com alteração de anatomia, pensando em câncer, certo. Ou alteração de cálculo, pedra no rim, obstrução e doenças da próstata. Então seria mais ou menos essa diferença básica. E em relação a cálculos renais, isso é o maior procura no consultório hoje? Qual é o carro-chefe dentro da urologia clínica? O cargo-chefe hoje é próstata, incluindo doenças, investigação de doença maligna, crescimento benigno da próstata e câncer. Isso é o mais habitual. A questão o que eu vejo muito do urologia relacionado com pedra, a gente vê muito na urgência. No consultório aparece, mas a gente vê mais nos hospitais SUS, no hospital particular, com o paciente que chega com crises renais de dor. Né? Isso, muita dor. É estimado que 16 a 20% da população tenha cálculo renal. Então, por exemplo, Marabá hoje tem 300 mil habitantes, aqui tem uma média de uns 50 a 60 mil habitantes em Marabá que tem a pedra no rim. Não quer dizer que todos eles sofrerão. Clínica, né? Isso, mas tem um potencial muito grande. Isso está atrelado com essa nossa alimentação mais ocidental, em que nós comemos mais alimentos à base com muito sódio, nós incluímos muito na nossa alimentação proteína animal, a gente com a vida corrida temos acabando ingerindo menos água e acaba que facilita essa questão de cálculo renal. Eu já tive dor de cólica nefrética, que falam, né? Isso. E é uma dor... uma dor intensa. Dor intensa. Eu lembro que eu fui parar no hospital, já era médico, recém-formado, e foi uma dor muito intensa. E aí os pacientes às vezes chegam assim, doutor, tô sentindo dor no rim. Eu digo, como é que tá doendo? Todo tempo fica doendo aqui, aí eu me mexo, dói, aí eu durmo com essa dor. Eu digo, olha, eu acho que essa dor não tem muita característica. Como é que a dor
renal, a característica dela. Essa questão chega muito, isso é muito comum em idoso. Idoso com envelhecimento, ele vai ter uma dor lombar, de osteoartrose, osteoporose, essas doenças do envelhecimento, e eles relacionam muito. Aí eles chegam com uma dor muito baixa, uma dor lá próximo o sacro, próximo das nádegas, é uma dor que ele avalia com movimento, ele diz que quando pega peso o dia trabalhando, aí no fim do dia ele vai dormir, ele sente doer, aí ele fala, meus rins. Então o rim é o grande vilão das costas. Entendo. Ninguém fala que é uma coluna, ninguém fala. E é difícil você desmitificar isso do paciente, que o paciente, como eu expliquei, é uma doença muito comum. Variavelmente ele sente essa dor, ele procura um clínico geral, pede uma ultrassom e a ultrassom mostra uma pedrinha de 4 milímetros. Aí, para você tirar da cabeça dele que não é uma dor relacionada com esse cálculo e a gente orientar, ele tem uma certa dificuldade, mas com o tempo a gente explica, a gente faz uma analgesia mais direcionada para a dor lombar, ele volta satisfeito, melhor da dor, a gente orienta ele não sobrecarregar tanto essa coluna dele, aí ele vai entendendo que não é tanto do rim dele, o rim não é o grande vilão. Aí a gente orienta para as questões de hábitos alimentares, para não deixar essa pedra crescer, e ele tem um segmento regular sobre esse cálculo, que não precisa operar. Astor, em relação à saúde do homem, a gente tem, pelo menos no meu consultório, eu noto uma diminuição do nível de testosterona populacional. Sim. A gente está vendo hoje que com a síndrome metabólica está acontecendo... é uma relação inversa, ou seja, quanto maior o ganho de peso, quanto maior o IMC, menor o nível de testosterona total, né? Onde há uma diminuição do FSH, do LH e assim da testosterona. E muitos homens já chegam querendo já fazer a reposição, né? A gente já conversou sobre isso. E essa não é logo a solução, nem deve ser, né? Talvez essa não seja a maior procura no teu consultório, mas eu sei que lá os homens procuram por conta da disfunção erétil. Quais são as causas mais comuns de disfunção erétil? Assim, o que é? Tem o envelhecimento, tem a causa vascular. Quais são as causas? Assim, no consultório tem cada vez mais, como você falou, essa diminuição da testosterona relacionada com os hábitos alimentares, as questões das comorbidades que o paciente traz, o sobrepeso, a gente avalia mesmo que tem diminuído cada vez mais essa testosterona. No consultório, a gente avalia alguns casos de disfunção erétil. Um dos que a gente vê muito, além dessa hormonal, é a psicogênica. Cada vez mais, por essa questão dos pacientes, por ansiedade, a vida corrida, trabalho, estresse, chega um adulto jovem de 20, 30 anos, que diz que não está conseguindo ter uma ereção satisfatória. Que associado a isso, como ele não tem uma ereção satisfatória, ele fica muito ansioso e ele evolui com ejaculação precoce, que é muito atrelado, pelo menos que eu avalio no consultório. O paciente ele chega, não tem uma ereção, ele fica com medo de falhar, aí ele ejacula rápido. Ele entra num ciclo. No ciclo, aí ele ejacula, tem paciente que já ejaculou colocando a camisinha, já ejaculou com 10 segundos. Aí, nesse caso, o ideal para você acompanhar o paciente é você fazer uma medicação para melhorar a questão da ereção, que a maioria das vezes pode ser um estimulador da ereção, mas para esse tipo de paciente é muito importante o psicólogo para fazer um tratamento e acompanhar. E existe aceitação dele ir no psicólogo? Não tem tanta aceitação. Eu avalio, não sei pela essa questão de trabalho, uma questão de correria, a maioria eles procuram o imediatismo de um remédio. Porque eles querem associar um remédio. Eles não têm um tempo para investir na sua saúde, na terapia. Entendo. Aí a maioria das vezes eles dão feedback que não vão tanto. Aí acaba que a gente inicialmente, para o paciente ganhar uma confiança, para o paciente melhorar, a gente deixa uma medicação que seja numa dose baixa para ele ter uma ereção satisfatória e conseguir ter uma relação com êxito. Mas aí acaba que isso não tratando uma base, se a base é psicogênica, ela acaba cronificando, ficando... Isso, aí o que acontece? A maioria deles, eles voltam, aí a gente explica tudo. Se eles tiverem uma resposta satisfatória com o remédio, algumas vezes é uma questão de ansiedade pontual, algumas questões do trabalho, e ele pode ser que eles consigam ultrapassar essa ansiedade e fique bem. Mas os pacientes que não
consegue ter uma ereção boa e não ficou satisfatória, a gente sempre orienta o paciente ficar um acompanhamento com o psicólogo e ele vai muito bem. Então essa origem psicogênica ela é muito prevalente. Sim, muito prevalente nesse adulto jovem. No adulto jovem. Aí a outra possibilidade seria essa questão da causa vascular, que estaria atrelado com o envelhecimento, com as doenças associadas entre pressão alta e diabetes, que é um dos grandes vilões que aparece lá no consultório, e a questão da hormonal, que é por hormonal mesmo. Também tem. Mas o que eu avalio, o que eu vejo muito mais é a questão vascular, que chega os pacientes, ele vai lá por essa questão, a gente encaminha para o endócrino, que é muito importante fazer esse acompanhamento, e é o que mais a gente vê no consultório. Acontece do paciente às vezes ficar desesperado para resolver aquele problema e vai na farmácia e compra o azulzinho lá. Eu estava até comentando com a minha esposa que eu li uma reportagem no mês passado que nos últimos 6 meses os remédios que mais venderam na região sul, sudeste e centro-oeste foram os remédios estimuladores da ereção, incluindo o sildenafila. Venderam mais do que para pressão e para diabetes. É um sucesso de vendas. No sucesso de vendas. E aí a gente vai falar disso já no próximo bloco. Segura aí. Já a gente vai falar disso no próximo bloco. Não perde não. Os homens aí estão atentos aí a mensagem de hoje é a questão da medicação. Da medicação, né? E aí você falou num assunto que chamou a atenção e que, nossa, quer dizer que é um dos medicamentos mais vendidos. Ultimamente, nesse estudo, foi essa questão do centro-oeste, sul e sudeste. E tem procurado cada vez mais para tentar melhorar o desempenho. São a classe da droga inteira, né? Isso, tem a classe da droga inteira, mas deu mais referência ao sildenafila, que foi um dos primeiros a ser descoberto com essa finalidade de ereção, que é o famoso Viagra, né? É o azulzinho. O azulzinho. Isso. Teve uma época que começou a ter no mercado o azulzinho do Paraguai, não foi? Tu lembra? Chegou a ver isso aí? Não. Ah, tu é mais jovem que eu. Da Paraguai não devia funcionar não ia muito longe não. Chegava uma droga aqui chamada Pramil, o pessoal falava. Não sei se chegou a ver. Eu já ouvi falar. Já ouviu? Pramil já. Rapaz, ele vendia nesse mercado aí, o pessoal dizia... Eu lembro já, alguns pacientes, eles falam um pouco desse Pramil, mas eu nunca tive tanta... Eu vi muito no consultório. Não, doutor, tô tomando um azulzinho do Paraguai. No Pramil. Eu digo, deve ser mais um efeito placebo, isso daí é mais para quem não tem uma causa estabelecida, quem tem algum problema de ansiedade, aí acaba que desbloqueia e ele melhora o desempenho da sexualidade. E aí eu noto também assim, então veio a evolução, né? Dessas drogas foram surgindo, outras com a mesma atuação, claro, com coisas diferentes da farmacocinética delas, né? Isso, porque assim, quando começou o sildenafila, que foi o Viagra, tinha alguns pacientes idosos, alguns pacientes que não fizeram acompanhamento médico, se automedicavam, faziam superdose, e teve alguns relatos que pessoas que morreram por uso do Viagra, e acaba que no início teve um certo depois um preconceito ao remédio. E aí, na indústria farmacêutica, aproveitando esse mercado que estava em alta, conseguiu formular alguns remédios um pouco mais seguros. Não quer dizer que o Viagra não seja seguro. Do ponto de vista cardiovascular. Tudo, ele né? é muito seguro. O que aconteceu hoje, e aconteceu no passado, de pessoas que morreram, foi porque não tinha uma indicação ou tomaram a dose muito alta. Hoje, se você fizer um acompanhamento médico, se você avaliar o médico e o médico avaliar as suas comorbidades, as doenças associadas, os remédios que você toma e tem uma segurança, o Viagra é muito aceito e ele funciona muito bem. Aí, com essa finalidade, a indústria farmacêutica investiu e melhorou, refinou alguns remédios. Aí começaram a vir outras marcas, e inclusive as marcas em que você pode usar diariamente. O Viagra, ele não tem um potencial de você usar ele diário, você vai usar por demanda. Entendi. Uma hora antes da relação sexual. Mas isso é um pouco ruim, porque uma relação sexual tem que ser uma coisa prazerosa e não tem que ter horário marcado. E aí, até certo ponto, não, vou tomar um remédio que vou namorar daqui a 1 hora. Entendi. Isso dá um estressezinho algumas vezes e quebra um pouco o clima. Aí começou a surgir os remédios que você vai usar diariamente.
na subdose, uma dose baixa, que você vai, com o tempo, acumular e ela vai fazer um efeito como tal de um uso que você vai usar por demanda. E aí foi o Tadalafil, que é um dos remédios que mais vende nesse estudo que a gente falou, e aí tem a procura cada vez maior. Até de pessoas que não têm a necessidade de tomar o remédio para tentar melhorar o desempenho, para tentar performar mais, né? E aí eles ficam se automedicando. E isso tu nota-se nessas pessoas que não precisam, um jovem que não precisa, tentando performar melhor lá na hora e tal. Não, isso ele cria uma certa... Uma comparação depois, quando ele não toma, isso cria já tem algum estudo sobre alguma dependência nessa... Assim, até onde eu sei, não tem nenhum estudo ainda dependendo disso. Certo. A maioria dos pacientes que tomam esse remédio e são jovens, teoricamente, ele se automedica diretamente na farmácia. É difícil ir ele no consultório. Mas de relatos, acaba que a pessoa tem um desempenho acima do habitual, porque é um remédio que ele vai estimular. Então, isso daí... a longo prazo e até certo modo, o paciente ele gera uma dependência, porque ele quer aquele resultado acima do normal. E aí ele não começa a aceitar mais o normal. E aí pode gerar dependência, ele pode necessitar cada vez mais, ele pode aumentar a dose, e ele pode se sentir até inseguro para ter uma relação sem um remédio. Aí isso pode prejudicar porque ele tem uma ereção acima do normal, do habitual, esperado para essas questões dele. E aí o normal já não serve mais pra ele. O normal dele não serve. Aí ele vai querer impressionar cada vez mais. E aí vai ficar tomando a medicação, isso né? Isso mesmo. E depois tem a tolerância também, né? Que aí vai aumentando dose, acontece isso pra... Assim, comum... a questão de se você for um jovem, que você tem uma vida saudável, se você não é sedentário, você não está acima do peso, não tem outras comorbidades... O uso de uma dose diária de 5 mg vai te dar o resultado esperado. Entendi. Acaba que se o paciente tem outras comorbidades, pode ser que ele a longo prazo necessite de uma dose maior por conta desse questão que engloba toda a sua saúde, que pode interferir nesse resultado. Agora a gente falando disso, eu lembro de um caso de um paciente que chegou e disse, ele tinha diabetes. Sim. Um caso inicial, melhorou clinicamente, perdeu peso, controlou o diabetes bem. Mas ele relatava que ele só conseguia ter relação quando bebia. Aí ele associava essa relação, que eu digo da função erétil, de melhorar, eu acho que pelo relaxamento que a bebida causava nele, entendeu? E essa questão desse relato que você está falando da disfunção erétil não é tão comum. Ele é muito comum no consultório da ejaculação rápida. Entendi. Então, tipo assim, o paciente, porque o paciente ele eu ejaculo a média de 10 segundos, 15 segundos, que é o habitual de quem tem esse problema de ejaculação precoce. Quando ele ingere bebida alcoólica, ele tem um relaxamento, ele tira um pouco dessa ansiedade, da tensão. Nessas pessoas que têm a ejaculação precoce, o ato sexual não é mais um prazer. O ato sexual torna-se uma questão, um incômodo, um medo, um receio. E aí, quando o paciente bebe, ele tira um pouco desse bloqueio e ele consegue melhorar o desempenho dele. Entendi. Por conta desse desbloquear. Estou muito comum também, assim, lá no teu dia a dia, são as patologias da próstata. Sim. Né? Se nós vivermos até 100 anos, se eu viver até 100 anos, eu vou ter problema de próstata? Provavelmente sim. Assim, o que a gente avalia? A partir dos 40, 50 anos, o homem vai ter algum problema de próstata. O problema é que a gente fala da questão urinária. Certo. Não quer dizer que ele vai ter um câncer. Pode ser que ele até tenha um câncer de próstata, mas não quer dizer que a doença vai matar ele. Certo. E os sintomas da próstata, quando a partir dos 40, eles vão se intensificando. A intensidade do sintoma não está relacionado com o tamanho da próstata. E aí, o que acontece? São sintomas que vão apresentar sintomas de esvaziamento, inicialmente, ou sintomas irritativos. O de esvaziamento é o paciente que o jato urinário dele vai ficando mais fraco. Antes, eu sempre comparo com o dedo para eles entenderem. Que se tu falar assim, você urina bem, o paciente, todo mundo diz que urina bem, urina muito. Mas quando eu falo assim, quando o senhor vai no banheiro, bota o pinto para fora, a urina ele diz, é bem fraquinho. Aí, o fato de ser fraco e ele urinar muito, ele considera normal. E o envelhecimento, todo paciente ele começa a relativizar os sintomas que ele acha que é tudo pela a questão do envelhecimento.
E outros sintomas que é muito comum é acordar à noite para ir no banheiro, por conta dos sintomas irritativos do crescimento da próstata. Então, ou o paciente vai ter sintomas de esvaziamento, sintomas irritativos. Nesse caso, nem todos precisam operar. Aí a maioria controla com remédio. Quem não controla com remédio vai ter que operar. A cirurgia depende muito do volume da próstata. Entendo. Algumas vezes ele pode operar endoscópica, que teoricamente as pessoas interpretam como se fosse o laser. Ah, é cirurgia de laser, mas não usa laser. Você usa uma alça que resseca o adenoma da próstata. É a cirurgia endoscópica. Dependendo do volume da próstata, ele pode operar laparoscópica, robótica ou por via aberta, dependendo da disponibilidade de onde ele vive. E aí, o crescimento benigno não quer dizer que ele tenha câncer. O câncer de próstata, infelizmente, ele não dá sintomas iniciais, porque ele surge na porção periférica da próstata. Então, ele não obstrui o lumen da próstata. E por isso que, por se posicionar na parte periférica, ele não vai dar tantos sintomas iniciais, que aí por isso que ele precisa fazer esse acompanhamento sem sentir nada, que isso que é difícil do paciente entender. A maioria dos pacientes diz, mas não vou procurar porque eu não estou sentindo nada. E por isso também que necessita fazer o toque da próstata que faz pelo reto. Entendo. Pelo acesso, que é mais fácil, que é na parte periférica da próstata. E aquele clássico, qual é o momento do rastreio? Aí assim, o rastreio ele tá... Do câncer, né? Do câncer de próstata, ele está relacionado com o histórico familiar, a cor da pele, o negro tem um risco maior. E o sobrepeso. Então, quem está com sobrepeso e está acima do peso, quem tem histórico familiar, o histórico familiar aqui entra pai ou irmãos. Ah, eu tenho um tio-avô, eu tenho um primo, o irmão do meu pai, esse não entra como histórico familiar. Pode ser que tenha, mas é uma coincidência por não ser uma doença prevalente. Então, que entra em histórico familiar é irmão e pais. Pai, né? E pai. Se você tem um pai com a doença, aumenta 2 vezes. Se você tem um pai ou irmão, aumenta 5 vezes. E o negro, então, quem é negro acima do peso e histórico familiar, começa a fazer o rastreio com 45 anos. Então, o fator de risco é o familiar mais próximo, isso, pai, irmãos, isso, a etnia. Então, esse fator de risco, ele não é modificável, então sim, é dele, mas tem dele. O fator que pode ser melhorado. Isso, é a questão da obesidade. Peso, né? Peso. Obesidade, isso, né? É uma coisa que foi mais recente. Antes não entrava como um fator de risco. Fator de risco. Quando eu comecei a residência, lá em 2017, não tinha ainda a obesidade. Foi uma coisa mais recente que percebeu-se. Um fator de risco. Um fator né? de risco mais. Já é um consenso hoje, então, que tem que fazer um pouco mais cedo. Então, na verdade, existe o rastreio, que é você buscar uma lesão. E existe a prevenção. Isso. Que são atitudes que você pode tomar no seu dia a dia para diminuir o risco. Isso. Aí a prevenção, como a gente conversou, modificável, que a gente consegue mais interferir, é a questão dos hábitos de vida. Uma vida saudável, prática de exercício físico, controle de peso, controlar as doenças associadas com pressão alta e diabetes, isso tudo influencia num envelhecimento mais saudável e previne a longo prazo um risco de câncer de próstata. Então, mais uma vez, geralmente assintomático, principalmente nas fases iniciais, Isso, né? como eu expliquei, como ele peculiarmente se posiciona na posição periférica da próstata, 80% do câncer estão lá, o paciente não vai sentir nada. Então essa é a fase ideal para você diagnosticar e para você tratar, com a taxa de sucesso de recuperação de 90% de cura. E qual a idade de início? Então, se você tem um parente direto, 45 anos, é isso? Da etnia negra e está sobrepeso, faz 45 anos. Aí você faz inicialmente o exame do PSA, certo, que é o antígeno prostático específico. Não quer dizer que o PSA alterado é um câncer de próstata, mas ele vai ser um fator de alerta. E tem que fazer o toque. A gente avalia muito no consultório, a maioria dos pacientes fala assim, doutor, meu PSA está normal, estou livre do toque. Isso não é real. Porque o câncer de próstata, ele tem vários tipos, dependendo se ele vem da glândula, se vem de tecido conjuntivo, isso interfere. Se ele vem da glândula, que é o mais comum, que é 80%, consegue rastrear pelo PSA. Se ele vem de outras células, que é tecido conjuntivo, ele não altera o PSA. Então, esse paciente que tem que achar pelo toque. Então, de 10 homens com câncer de próstata, 8 foi diagnosticado pelo PSA alterado, 2 foi pelo toque alterado. Existe hoje eu sei que quando você tem o PSA com o toque, você aumenta a acurácia, o poder de rastrear. Isso né? mesmo. Existe algo ou já está vindo? Essa é a pergunta que todos os homens querem saber, né? Substituir, se já existe algo com uma acurácia muito grande, um marcador, um exame de imagem. O que
cada vez mais tem melhorado é a ressonância. A ressonância hoje é um exame muito bom que ele consegue avaliar, consegue dimensionar e localizar o nódulo, possivelmente seja o câncer. Que aí a ressonância hoje ela não substitui o toque, porque é difícil você substituir com um exame de imagem que tem um custo alto, um exame físico. Para rastreio populacional. Para rastreio, com um exame físico você consegue avaliar. Entendo. Então acaba que hoje a ressonância ela ajuda muito quando você vai fazer a biópsia. Então, por exemplo, o paciente chegou com PSA alterado, o toque está normal, aí você vai fazer uma biópsia, a biópsia é randômica, né, que você faz em uns pontos específicos, que não é aleatório, mas tem uns pontos específicos que a gente avalia. Mas se o paciente ele tem um exame de ressonância que mostra uma área muito sugestiva de câncer de próstata, você vai direcionar os núcleos de biópsia lá, fazendo que seja mais eficaz esse diagnóstico, um diagnóstico mais precoce. E digamos assim, tem um parente, um pai que teve um histórico de CA de próstata. Sim. E eu estou ali livre, no rastreio, nada. Estou com 50 anos, mas eu estou com uma testosterona baixa. Sim. E eu tenho indicação ali de, pelo menos pelo nível de testosterona no hipogonadismo. Sim. Digamos que ela está em 150. Eu estou clinicamente hipogonádico mesmo, né? Disfunção erétil, diminuição de libido, com depressão, porque tem esse questionário todo. E eu tive uma história de um pai com câncer de próstata. E aí? Assim, a questão do... te coloquei do pai com câncer de próstata, e se você tem um PSA que está normal... Se você tem uma necessidade, se você passou os 45 anos, você tem uma possibilidade de fazer o toque vem normal, não contraindica você fazer a reposição, não vai estimular. Os estudos mostram que a quantidade de testosterona necessária para fazer com que o seu câncer cresça é a que você tem, é muito baixa. Esse valor a mais que você vai suplementar não vai fazer com que você desenvolva um câncer de próstata. Então não tem uma contraindicação. Eu te fiz essa pergunta porque é muito comum a gente falar isso para o paciente no consultório sobre a segurança da reposição quando bem indicada. E a gente vai falar desse assunto no próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre isso aí, porque tem muito mito em cima disso. E a gente precisa falar para que eles possam entender que uma reposição hormonal ela pode ser bem feita e com responsabilidade, né? Isso. A gente vai agora para o intervalo e já a gente volta. Olá, pessoal. Então, Astor, existe ainda muito medo do paciente em repor a testosterona. E como o nome diz, repor é porque está faltando. Então ele deixou de produzir o nível adequado, ideal. Sim. Então repor é trazer ele para o nível de normalidade, monitorar aquele paciente para que ele não ultrapasse. Ultrapassou ali, você tem risco de doença cardiovascular, de uma série de outras situações. Então, como o próprio nome diz, repor. Sim. Então, repor testosterona não dá câncer de próstata. Não dá câncer de próstata. Porque como a gente vinha falado, a questão do câncer de próstata, ele não precisa de um valor tão alto de testosterona. Se você vai ter o câncer, dependente de você repor ou não, ele vai aparecer. Vai por questão genética, questão de hábitos, que você, como a gente falou, do peso, sedentarismo, tudo isso pode influenciar. Mas o fato de você repor o que está em falta não vai fazer você ter câncer. Lógico que, pelo ser uma doença muito comum, uma coincidência, pode ser que você tenha, mas não quer dizer que seja para isso. E por isso que você, quando repõe, você faz o acompanhamento. Faz o segmento. Não quer, mas pode acontecer de você estar repondo e ter uma doença, mas isso é uma mera coincidência, não é estimulada por isso daí. Então, se você tem, mesmo tendo histórico familiar, se você tem uma necessidade de repor, o ideal é você repor numa forma que você mantenha a faixa ideal e tenha uma qualidade de vida melhor. Essa faixa ideal que a gente fala, que é a faixa de segurança para uma reposição, né? Isso. Aí tem um consenso que vai até 1.100, 900 ali, dependendo da literatura, né? Que fica variando, né? Isso. E aí a gente agora já tem a questão do limite para cardiotoxicidade da testosterona também, que fica em torno de 1.100, 1.200. Mas aí a gente está aprendendo muito com esses bodybuilders agora, né? A gente está começando a aprender
também com os pacientes que usam hormônio para esses fins estéticos, né? Em uma dose que ele muda muito. Eles fazem uma dose muito alta e ele, com o objetivo de manter uma testosterona muito alta por um período para manter resultado, e isso não é seguro. Sabe? Questão do coração. Principalmente do coração, Sim. né? A gente falou de próstata, Sim. mas as pessoas esquecem que existem outros tipos de câncer dentro da saúde, nesse universo da saúde do homem. Isso. E existe o câncer de pênis. Isso, que ninguém fala muito, mas precisa ser falado. Não, é muito importante. O câncer de pênis, a importância porque o tratamento é muito traumático. O tratamento loco-regional é muito importante para você tentar curar. E a questão do paciente ter uma doença em que ele necessita tratar, tirar a sua masculinidade, isso é muito importante. Então, nesse tratamento, é um tratamento complexo. É um tratamento difícil. É um tratamento que o paciente, para você curar da doença, você vai ter que tirar o órgão que é essencial para a masculinidade do homem. Então, torna-se muito necessário. E na região, a gente vê muito essa doença, que a gente não vê em outras regiões, por uma questão de acesso à saúde, uma questão de uma higienização, não tratar precocemente as doenças relacionadas com o pênis, que para o câncer de próstata, o mais importante é a cirurgia da fimose, que não consegue, quando você tem uma fimose, você não consegue ter uma higienização muito precisa da glândula, do prepúcio, e esse fato de manter suja, essa urina residual, esse esmegma, que é a questão daquela secreção no pênis, que gera um processo inflamatório a longo prazo, e o paciente pode evoluir com a neoplasia, e por fato de estar fechadinho lá, ele não consegue tratar na fase inicial. Entendi. Aí acaba que tem que amputar. Isso, para poder salvar a vida. E aí, o que a gente... dos casos que eu já avaliei, a maioria das vezes o paciente, no início, ele aceita por conta de dor. A doença, ela gera muita dor. É uma doença que ela é muito... Começa a comer o pênis, sente muita dor e ele é muito friável, sangra muito. Não consegue, ele começa mais na glande, que é a parte distal de estar coberta pelo prepúcio, se ele está com a fimose. Quando ele a doença já está evoluindo, ele não consegue mais quase nem urinar, não tem mais uretra, ele começa a comer a uretra e comer o pênis, aí ele sente muita dor. Então, na hora de operar, ele aceita muito bem, porque ele quer se livrar da dor. E o problema da doença, você tem que fazer uma margem de segurança muito grande. Então, você amputar, você tem que deixar uma margem de 2 a 3 centímetros de pênis viável. Então, a maioria das vezes, o paciente que amputa, ele mantém o pênis muito pequeno, que não consegue, a maioria das vezes, ter uma relação, uma penetração. E isso, no início, ele aceita muito bem, mas depois que ele cura a doença, ele percebe-se como que ficou a questão sexual dele. Sim, e aí pode ele levar evolui muito, né? com depressão. A maioria evolui com depressão. E acaba que isso torna muito importante a questão da prevenção. E a prevenção seria o tratamento e o acompanhamento regular com o urologista. E você já viu um quadro desse em homens mais jovens, assim? Mais jovens? Acontece, assim, a maioria está relacionado com a fimose, como eu expliquei. Sim. E aí a maioria das fimoses, nessa idade de amputar, ela vem relacionada quando ele nasce com ela. Então, o paciente o mais jovem que eu amputei um pênis, eu acho que tinha 35 anos. Então, ele já tinha fimose desde a infância. E o que mais me surpreendeu era que um paciente que tinha... É um paciente bem vestido, é um paciente que tinha uma vida social grande, é um paciente que ele, pelo porte físico dele, ia pra academia, tinha uma mulher, tinha tudo. Não era um paciente do interior que não tinha acesso à informação, não tinha acesso. Nada aí disso, ele entendi. não procurou ajuda, tinha uma fimose, ele não se importou, só foi se procurar ajuda não, porque o que incomodava não era a exposição da glândula, é o endurecimento. Local ali, local, né? Endureceu, fez a cirurgia. Lógico que a gente nunca vai fazer uma cirurgia traumática de amputar o pênis sem uma biópsia. Ele fez a biópsia confirmou que era câncer de pênis. Nós já explicamos e ele teve que amputar. Então, o tratamento loco-regional é muito importante para dar uma cura. Não tem uma resposta muito boa à quimio-radioterapia. Então, assim, é bem agressivo. É agressivo. E ele
o tratamento mais importante é você fazer a amputação com a margem de segurança boa, porque além dele ser agressivo, ele volta com a recidiva muito intensa. Da metástase? A metástase ele vai mais para as ínguas na virilha. E aí, se o paciente não quiser, se o paciente não aceitar a cirurgia, o câncer começa a englobar e comer a região do períneo, que é o testículo, tudo, e ele vai morrer com muita dor e por doenças associadas com infecção. A maioria das vezes ele morre de uma infecção, dá uma necrose nessa parte genital completa dele, se ele recusar o tratamento. Aí também tem outros cânceres, como de bexiga, né, também, né? Isso, o câncer de bexiga é um câncer com uma agressividade muito grande. É um câncer que ele, em qualquer sistema de saúde, ele tem que ter uma prioridade. Porque é um câncer que 70% a 80% você consegue curar só com a ressecção endoscópica. Você vai ressecar, tirar a doença. Essa ressecção, além de dar o diagnóstico, ela dá o tratamento em 70% a 80%. Lógico que vai ter uma taxa de recidiva alta, ele vai ter que acompanhar, fazer avaliação de ultrassom, cistoscopia, que é olhar a bexiga por dentro. Mas se fizer essa questão do tratamento, ele vai ter uma cura em 70% a 80%. Os outros que não conseguem, vai ter uma cirurgia mais traumática, que é a cirurgia para retirar a bexiga. E aí o paciente, quando retira a bexiga, ele vai ter que urinar, porque continua produzindo rim. Aí ele vai ter que ficar com aquela, como se fosse uma colostomia, mas sai urina no lugar, que fica no flanco direito. Mas nesse caso do bexiga, o importante é um tratamento precoce, porque ela é muito agressiva. E acomete mais homens ou mulher? Tá relacionado, tem mais em homem, mas está relacionado com o hábito. É muito comum em quem fuma. O fumar não é o fumar que você tem que estar fumando naquele momento. Tem paciente que ele fuma e parou há 20, 30 anos atrás e a doença foi crescendo devagarzinho. Os fatores de agressão do cigarro foi estimulando e machucando a bexiga dele. Ele pode surgir depois de 30 anos. Não tem uma memória muito grande. A gente falou que próstata, você tem um rastreio, você tem um toque, um PSA. E como é que se descobre um câncer de bexiga? A bexiga não tem um marcador. Então é diferente da próstata, que tem um marcador que é o PSA, a bexiga não tem nenhuma. A maioria das vezes a gente descobre por sintomas irritativos ou por hematura, que é sangramento na urina. Por exemplo, o paciente, já aconteceu comigo, uma senhora de idade, que ela não sangrava, ela não sentia dor, mas ela disse que ardia um pouquinho no final da uretra dela. Aí ela já tinha passado em posto de saúde, tratando com uma infecção de urina, com antibiótico, e nunca tinham pedido um exame de imagem. No exame de imagem que ela fez, uma ultrassom mostrou que tinha um câncer na bexiga de 3 centímetros e teve que ressecar. Às vezes o único vestígio é a presença de sangue na urina. Isso. Pode ser. Pode, mas o que a gente mais avalia, quando para câncer de bexiga, é muito raro ser um sangue de urina que você acha só no exame de urina. Você é um sangue que sai com muito coágulo na bexiga. É visível? É visível. É visível. Não quer dizer que seja um câncer muito grande. Tem câncer de 2 centímetros, que por crescimento dele um pouco mais, uma velocidade maior, um vasinho rompe, sangra e vê. Quer dizer que sangrar na bexiga vai ser um câncer muito invasivo. A maioria das vezes pode ser um câncer bem pequeno. Entendi. Sim. Dentro dessa saúde do homem, Astor, o que você considera como uma mensagem assim que você precisa passar assim hoje para os homens assim? O que eu avalio hoje e que eu vejo nos hospitais, vejo no consultório, que nós teve um pouquinho do paciente distanciou a saúde do homem com a pandemia. O que eu vejo hoje, cada vez mais, são os pacientes que estão retornando ao consultório, voltando, paciente que desde 2020 não ia mais e está vindo com as doenças de próstata, principalmente neoplasia no estágio avançado. Já teve paciente que passou 2, 3 anos sem fazer exame e chegou com PSA de 500. E é uma doença que já está um crescimento local regional muito grande, que você não consegue mais curar. Então, hoje, o que eu avalio entre o consultório e hospitais públicos que eu acompanho, umas doenças de próstata, principalmente na neoplasia no estágio avançado, por esse distanciamento não deixando da pandemia. A pessoa deixou de se cuidar um pouquinho por conta do medo, do receio de sair, e aí está voltando agora nas doenças no estágio um pouco mais avançado, com tratamento que não consegue dar tanto a cura. Você crê que hoje o homem tem menos tabu de ir ao urologista, fazer o exame de toque? Como é que tá isso hoje? Tem melhorado muito.
poucos, mas são muito poucos que acaba que não aceita fazer o toque. Como a gente conversou no início, o toque é mais indicado para quem tem acima dos 45 anos. Certo. E a sociedade brasileira desobriga de fazer o toque no paciente acima de 70 anos se o PSA dele estiver menor do que 10. Então, por exemplo, o público-alvo para avaliar com o toque e o PSA é entre 45 a 70 anos. Acima de 70 anos, a gente só faz o toque se o paciente tiver um PSA alterado acima de 10. Que isso é a coisa que a gente pega muito. Eu pego muito paciente que está com 78, 80 anos, foi no postinho, fez um PSA, o PSA dele deu 7. Aí ele chega, meu Deus, doutor, tem que fazer uma biópsia, o meu vizinho disse que eu estou com câncer, o outro fez. Então, a gente avalia a doença da próstata, é uma doença muito dinâmica. A gente tem que avaliar vários fatores para a gente fazer um diagnóstico e um rastreio. Então, acima de 70 anos, a gente acompanha, faz medicação, avalia, mas o toque não é tão necessário se o paciente tiver com PSA de menor do que 10. E você considera que o paciente com câncer de próstata, ele costuma ser agressivo, tem boa recuperação? Qual a importância de se fazer o diagnóstico precoce? Assim, a importância do diagnóstico precoce é a taxa de cura. Se você fizer um diagnóstico precoce, uma doença que está loco regional, só na próstata, um PSA baixo, que a gente considera abaixo de 10 ou algumas vezes abaixo de 20, e uma biópsia que seja favorável, que é um Gleason que a gente avalia na biópsia de 6, 7 ou até 8, então esse paciente ele tem uma chance de 90% de curar. Independente de vai ser uma cirurgia robótica, laparoscópica, uma cirurgia aberta, vai depender da experiência do cirurgião. Então o diagnóstico precoce serve nessa questão da cura, que é o paciente ele vai ter uma chance muito boa. Entendi. E outra coisa que a gente avalia também no consultório, não quer dizer que tu tem um câncer, você vai ter que operar. Não quer dizer que tem um câncer, você vai morrer do câncer. Eu tenho muitos pacientes que têm um câncer muito indolente. Então você pode fazer uma vigilância ativa do câncer de próstata. Quem são esses casos? Assim? Por exemplo, um paciente com PSA menor do que 10, um paciente com um toque normal, um paciente com a biópsia de até 3 fragmentos de 12, que esteja com Gleason 6, esse é candidato a fazer uma vigilância ativa, que mostra que o câncer dele é um câncer teoricamente não agressivo, mas não quer dizer que ele não vai acompanhar. Aí você vai acompanhar periodicamente com PSA, acompanhar periodicamente com o exame do toque, você vai rebiopsiar em 1 ano, 3, 7, 10 anos para avaliar se a doença dele não está ficando agressiva. E por que não opera? É porque tem a chance do paciente ficar impotente muito grande, né? O paciente que ele tem um coração que não é tão bom, tem uma arritmia. Então, é um paciente que não é tão favorável para a doença. Clinicamente, você coloca numa balança ali e avalia certinho. Tem essa possibilidade. Mas isso daqui, a gente avalia um paciente que está com 70 anos, essas questões. Por exemplo, agora, se o paciente tem 45 anos, 50 anos, uma expectativa de vida longa, que o risco potencial da doença progredir, então esse é mais elegível para fazer a cirurgia. Uma taxa de sucesso bem melhor. A gente deixa isso daí para um paciente que está com 70 anos, e aí a expectativa de vida dele é menor, já tem outras comorbidades associadas. Mas outras preocupações que são mais importantes para aquele momento ali, né? Isso, a gente tem essa possibilidade. Entendi. Astor, prazer te receber aqui hoje, foi muito bom esse bate-papo, tá? Espero que todos aí tenham gostado. O Dr. Astor, eu vou deixar aqui compartilhar com vocês, como sempre, o Instagram dele. Logo, logo vocês vão estar vendo aí nas redes sociais. No Instagram da TV Vitória ou no meu Instagram. O Dr. Astor, ele atende na Med Family lá no Shopping Verde Mares. Isso mesmo. Né? Junto com a irmã dele, que é a Reciele, que é a médica geriatra. E logo, logo, já fica o convite aqui para a doutora Sara, que é a tua esposa, neuropediatra, para vir aqui, bater esse papo aqui com a gente. E, doutor Astor, pode falar aí com o pessoal, passar a tua mensagem. Foi um prazer esse convite. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas para vocês. Eu venho atendendo no consultório particular, mas eu tento atender também, atendo pelo SUS, tento dar essa questão social para a população, para poder ajudar na forma que me cabe. E fico muito grato de ter sido convidado, foi um prazer, espero ter ajudado. Ajudou muito, claro, informação aqui é sempre bem-vinda, né?
Isso aqui é para vocês. Tá bom, pessoal? Então, fiquem aí um bom domingo, bom almoço a todos. Um abraço. Um abraço.